É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando hoje à noite. Sexta-feira, dia 31 de maio de 2024, último dia do mês de maio, estávamos aqui ao vivo na nossa web rádio, estamos também ao vivo e agora estamos transmitindo também pela nossa rede social, nossas redes sociais, né? Facebook e canal Conectados ao Sagrado no YouTube. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal Conectados ao Sagrado, entra lá no YouTube, nos procura e se inscreve lá. E aqui nós estamos ao vivo no nosso Facebook, na minha página pessoal e também pela página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Cine, Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. E dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 8 do livro do Apocalipse, é quando as trombetas começaram a trocar, começaram a tocar, né? Os selos, quando a gente fala dos selos, né? Os selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. Começa ali no capítulo 6 que nós estudamos sexta-feira retrasada. E nós estamos justamente na abertura do último selo. Então, esse sétimo selo que nós vamos começar a estudar ele, é quando entra no sétimo selo as sete trombetas. Então, as trombetas do sofrimento do mundo incrédulo é em virtude das orações da igreja, de acordo como nós vamos ver em Apocalipse ali, capítulo 8, versículo 4. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando uma particular atenção ao que a igreja terá de passar, o que a igreja vai ter de sofrer. Então, as trombetas, começando no mesmo ponto, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando a ênfase ao sofrimento pelo qual o mundo irá passar, como a expressão de Deus. Nós temos essa definição bem apurada ali no George Lade, é um grande escritor sobre o Novo Testamento, e ele se dedicou a escrever um livro sobre o Apocalipse, né? Deixa eu ver aqui. Eu recomendo esse livro, que é uma introdução ao o livro do Apocalipse, ó, para você que quer um livro bom, esse aqui. Mas se você quiser um nacional, escrito por um grande escritor nosso, que é o Hernandes Dias Lopes, ele escreveu aqui, ó, todos os livros da Bíblia, livro a livro. E aqui Apocalipse, o futuro chegou, tá bom? O futuro chegou e tá aí na nossa frente, né, meu irmão? E é digno de nota que tanto os selos como as trombetas nos levam ao fim dos tempos. Então, o sexto selo, como nós já vimos em aulas passadas, em bate-papo anterior, fala de catástrofes cósmicas que identificarão a vinda do dia do Senhor. Lá em Apocalipse 6,17. Essas catástrofes são descritas também lá em Mateus 24, quando dá uma introdução sobre o livro do Apocalipse, né? Então, de maneira semelhante, a sétima trombeta anuncia o fim do tempo. Então, quando o sétimo anjo a tocou, foram ouvidas vozes celestial dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu ungido, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá bom? Então, tanto os selos em Apocalipse 7 como as trombetas, que vai aqui do capítulo 8 até o capítulo 11, são interrompidos por um interlúdio, né? Agora, antes das sete trombetas tocarem, houve um silêncio no céu e, ao mesmo tempo, ouviu-se súplicas no céu. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Marcos Aurélio Lacerda, que está nos acompanhando. Pastor Marcos Lacerda é o pastor da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Deus abençoe, pastor. Derrame bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, Apocalipse, do versículo 1 ao 8, que eu quero ler aqui, a Bíblia que eu vou usar é a Bíblia King James, atualizada, tá, pessoal? Um texto muito bom para o livro do Apocalipse, eu gosto dele. Também a Thomas Nelson também tem um texto muito bom. E outro legal é a Bíblia literal também. E para se aprofundar bem dos termos judaicos ali empregados pelo João,
nós temos a Bíblia de estudo judaica também, que traz um bom texto sobre isso aí. Então, no capítulo 8, do versículo 1 ao 5, diz assim, ó: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve absoluto silêncio nos céus por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com a oração dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então, o silêncio no céu pode representar duas verdades aqui. Primeiro, o céu fica em silêncio para ouvir as orações dos santos. As hostes celestiais tinham adorado o Pai e o Cordeiro com vozes altissonantes, lá no capítulo 7, do versículo 10 ao 12, que nós vimos na semana retrasada. Mas quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, os céus ficaram em silêncio por 30 minutos, por meia hora. As orações dos santos estão a ponto de serem elevadas para Deus. Então, quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que possa escutar. Então, as necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que todas as músicas do céu. A música celestial silenciou para que o clamor dos santos chegue ao trono de Deus. Segunda verdade, o céu fica em silêncio como atitude de suspense e tremor diante de um julgamento de Deus ao mundo. Então, antes desse tempo, havia apenas regozijo e música no céu, apenas alegria e música. Houve a celebração da igreja, dos querubins, dos anjos e de todo o universo. Mas, agora, toda música cessa. Os exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo, ficam em silêncio. E o silêncio dá terrível expectativa dos acontecimentos que estão para vir, que estão para acontecer, que estão para serem derramados sobre o mundo. Então é extremamente consolador entender o grande valor que tem as orações dos santos. Sabe? É extremamente consolador entender o grande valor que tem as nossas orações para Deus. Então não cesse de orar. Não deixe de falar com Deus, porque Ele quer te responder. Então, primeira situação que nós temos aqui é que as orações dos santos sobem aos céus. Apocalipse 8,4 nos diz. Orar não é apenas um exercício meditativo, como em algumas religiões. Nossas orações sobem à presença de Deus, porque nós oramos em nome de Jesus, que é o único caminho, é a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, quando nós oramos, clamamos em nome de Jesus, nossa oração chega ao céu, porque o Cristo, o ungido, o Filho de Deus é o Cordeiro. Então, quando oramos, nos unimos a Deus no seu governo moral do mundo. E assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta ao clamor do povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 ao 8, eu até comentei aqui domingo, né, no culto. Eu e minha esposa assistimos na sexta-feira passada o filme Êxodo. Mensagem tremenda daquele filme, né? Você até recomendo, quem já assistiu, assista novamente. Tem uma mensagem tremenda, principalmente quando você assiste ao lado da Torá. Ali é muito bom. Então, o mesmo incensário que leva as orações é um incensário que derrama o juízo e traz calamidades sobre os habitantes da terra. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa a destruição sobre a face da terra. Então, a oração dos santos desatam
querendo ou não, o julgamento de Deus sobre os ímpios. E o William Buckley, ele dá essa afirmativa de uma maneira bem direta no seu livro. O Charles Edman, ele diz que os juízos divinos sobrevêm como responso ao brado da sua igreja sofredora, como uma resposta. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinais de advertência do julgamento de Deus que se aproxima. A gente, lembrando o momento da crucificação de Jesus, a terra tremeu, o céu escureceu. Então, o mundo que perseguiu e oprimiu a igreja agora está sendo alvo do juízo divino em resposta à oração dos santos. Agora, vem aquela pergunta, né? Quem é o inimigo do povo de Deus? É inimigo de Deus. É. O inimigo do meu filho é o meu inimigo. Aquele que quer destruir a minha família é o meu inimigo. Então, nós somos a nação santa, a raça eleita, o povo escolhido de Deus. Pertencemos a Ele. Em Cristo Jesus, nós fomos enxertados essa família, nação santa, raça eleita, família de Deus. Então, o julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta das nossas orações. Não fará Deus, vem a outra pergunta aqui, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado, né, em defendê-los? Eu digo que depressa se fará justiça, de acordo com Lucas 18, versículo 7 ao 8. Depressa se fará justiça. A igreja que ora faz a história acontecer. Faz a história acontecer. A história da igreja é a história da maior instituição do mundo. Foi a instituição que mais passou por perseguições no mundo. E continua passando. E cada vez mais fica forte, forte, forte. Terceira situação que nós temos aqui é que a oração dos santos provam que o altar e o trono estão muito próximos. O altar de Deus e o trono de Deus está próximo de mim e de você. As orações que sobem ao altar automaticamente chegam ao trono. Porque orar é algo extremamente sério. Orar não é um ato de destaque, simplesmente de promoção humana. Quando nós oramos, nós falamos com aquele a quem nós dedicamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa adoração. Então, quando oramos, estamos nos unindo ao que está assentado no trono. Ou seja, altar e trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus à medida em que oramos. E não podemos afastar, separar, fazer uma divisão entre o altar e o trono. Por que não há uma divisão do altar e o trono? Porque o véu do templo se rasgou. Jesus está sentado à direita do Pai. Outra situação é que quando as orações são de todos os santos e não apenas dos mártires, são de todos. Apocalipse 8:3. São de todos. Então isso é uma forte evidência de que o Apocalipse está se preocupando com o destino de toda a igreja na terra em todas as épocas. Em todas as épocas. Então, os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta às nossas orações, ao nosso clamor, à oração dos santos, dos justos, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. E do versículo 6 em diante, as trombetas, capítulo 8, versículo 6 em diante, as trombetas se preparam para tocar. Então as trombetas são um símbolo de intervenções de Deus na história da igreja, na história da humanidade. E o apóstolo João, como judeu, entendia bem a importância das trombetas na história de Israel. Se nós olharmos, por exemplo, a maior conquista de Josué foi a cidade de Jericó. E Deus mandou eles darem 7 voltas, uma a cada dia. E no último dia, na 7ª volta, eles iam multiplicar, dar mais 7, mais 7. E no final daquelas 7 voltas,
no sétimo dia, eles iriam soar a trombeta. E foi o som da trombeta, junto com a fé deles, que destruíram as muralhas de Jericó. Então, as trombetas são um símbolo das intervenções de Deus na história. E como eu falei, né, o apóstolo João, como bom judeu, ele conhecia bem a história das trombetas. Ele conhecia bem a importância do uso das trombetas para anunciar a presença de Deus. Então, de acordo com Números, capítulo 10, as trombetas tinham 3 usos importantes. Eram usados para reunir o povo, ali número 10, versículo 8. Eram usados para anunciar uma guerra, Números 10, versículo 9. E eram usados para anunciar um tempo especial, Números 10, 10. Então a trombeta soou no Monte Sinai quando a lei foi dada, lá em Êxodo 19, versículo 16 ao 19. E a trombeta também soou quando um rei foi ungido e colocado no trono. 1 Reis, capítulo 1, versículo 34 e 39. Então a voz do Senhor foi uma voz de trombeta aos ouvidos dos apóstolos, lá aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Então foi uma voz como de trombeta que convocou a subir ao céu, Apocalipse 4, 1. Então a segunda vinda de Cristo será anunciada pelo toque de trombeta, da trombeta de Deus, das trombetas aqui no caso. Então nós vemos ali Paulo falando na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que Cristo será anunciado pelo toque das trombetas de Deus, ou da trombeta de Deus. As trombetas, elas são divididas em 2 grupos, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Né? As trombetas, irmãos, são divididas em 2 grupos. Catástrofes naturais e sofrimentos impostos diretamente aos homens. As 4 primeiras trombetas falam de catástrofes naturais que atingem a terra, o mar, os rios e os astros. As 3 últimas trombetas falam de sofrimentos impostos diretamente aos homens. Elas são chamadas de ais. Em Mateus 24, versículo 4 ao 8, e Mateus 24, versículo 3 ao 22 ali encontramos uma divisão semelhante. As 4 primeiras trombetas se distribuem sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e os astros. Então Deus derruba o edifício cósmico que ele próprio levantou. Apocalipse, nós vamos ver Apocalipse 14, versículo 7. O seu habitante, o ser humano, até agora, estão familiarizados com a sua moradia, nela instalado de maneira que são seguros. Mas agora vê o colapso do seu habitat, do planeta, da Terra. A sua casa está sendo demolida de fora para dentro. O telhado descoberto de cima para baixo. E o chão abalado de baixo para cima. Então essa interrupção do caos anuncia o que Deus está fazendo e o que Deus está mandando, como está a ira de Deus. Então as trombetas falam dos juízos divinos que precedem a volta de Cristo. Então, quando consideramos estas descrições como profecias de sentido literal, ou procurar interpretar os símbolos em termos de eventos específicos, é o mesmo que enveredar pelo caminho da fantasia e do grotesco. Por quê? Porque essas trombetas indicam uma série de calamidades que ocorrem muitas vezes durante todo esse período, essa dispensação que nós estamos vivendo hoje. Então as trombetas também têm um propósito de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. No livro do Jorge Lade aqui, né, ele diz que em sua ira Deus não pensa só em julgamento. Seu propósito também é misericordioso. Então, o propósito desses juízos preliminares é levar os homens ao arrependimento, de acordo com Apocalipse 9:20, que nós vamos ver na próxima semana.
Então, antes de Deus derramar o seu completo juízo sobre a terra, ele oferece uma oportunidade de arrependimento aos homens. Então, essa é a ira misturada com a graça. Em sua ira, Deus se lembra da misericórdia. No entanto, o sofrimento em si não é suficiente para levar os ímpios ao arrependimento. Nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e Apocalipse 16, versículos 9 e 10. Calamidades terríveis sucedem aos ímpios com o fim de castigá-los por causa da sua oposição à causa de Cristo e por sua perseguição aos santos, à igreja. Mas por meio desses juízos, Deus está continuamente chamando os ímpios ao arrependimento. Então, uma das funções das trombetas é admoestar. Então, as trombetas são semelhantes às pragas enviadas ao Egito. Lembram que as pragas do Egito foram a manifestação do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo de Israel, que estava oprimido lá no cativeiro. Assim também, as trombetas anunciam os juízos de Deus sobre os habitantes da terra em resposta às orações dos santos, em resposta à oração e o clamor da igreja perseguida. Então, a primeira trombeta relaciona-se à sétima praga. A segunda trombeta relaciona-se à primeira praga. A terceira trombeta, às águas amargas. E a quarta trombeta relaciona-se à nona praga. As trombetas mostram que os juízos de Deus, eles são universais. Não é num espaço único, numa cidade, num país. Elas são universais. Então, essas trombetas de juízo afetam as diferentes partes do universo. A terra, o mar, os rios, os astros. Não há em nenhuma parte refúgio para os maus em seu ser físico, em seu corpo, em sua vida. As últimas três trombetas causam angústia espiritual, porque o próprio inferno é aberto, a sepultura é aberta. E as trombetas começam a tocar, né? Elas começam a tocar. Então, Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, diz assim o texto, Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimada, e também 1/3 das árvores de toda a relva verde existente. Então, a primeira trombeta. Há uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra. Ela é semelhante à sétima praga no Egito, com a chuva de pedra e fogo, lá em Êxodo 9, 23. Aqui, porém, acrescenta-se o sangue, o que acentua o seu caráter destruidor. Um estudioso e escritor também do livro do Apocalipse, Adolf Pohl, ele escreve no seu comentário o seguinte: anuncia-se algo, de certa forma, horrível. Cidades ardendo em chamas, pessoas se esvaindo em sangue, juízo, vingança, tormentos. A impressão, pelo que nós lemos aqui, ela é apavorante. Então, nessa forma simbólica, vamos dizer assim, o livro de Apocalipse, bem como todas as escrituras, nos dizem que calamidades tais como terremotos, vulcões e inundações estão sob a mão de Deus, ou seja, está na mão do Senhor, está sob o controle dele. Não é sobre, é sob o controle dele. E são parte do seu método de castigar o pecado e de anunciar ao mundo que ele não pode perseguir o seu povo impunemente. Então, ele é Senhor e exerce punição por esses atos. Então, o significado é que o Senhor está reinando, afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a segunda vinda, com vários desastres que se sucederão, acontecerão na terra.
Então esses eventos não podem ser datados, mas o espaço de habitação das pessoas e seu alimento são duramente atingidos. Então esses desastres foram derramados sobre a terra, foram atirados à terra. Então esses desastres são controlados no céu, são enviados por aquele que está no trono. Então todas as coisas acontecem sob o total controle de Deus. Porém a destruição ainda é parcial. É apenas o prelúdio do fim. Dá a entender que ainda há chance de arrebatamento. A segunda trombeta, que está ali no capítulo 8, versículo 8 e 9, né? Desde a primeira vinda de Cristo, os ímpios têm perseguido a igreja. Lembram? Todos os apóstolos foram martirizados. Então Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias e calamidades terríveis, pestilências que atingem a terra e agora também o mar. Esta trombeta, a segunda, fala das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar. As montanhas, que são verdadeiras colunas do edifício cósmico, vamos dizer assim, elas vão arder em chamas e são atiradas no mar. Então esse juízo é mais severo que o primeiro, porque aqui não há só um dano na natureza, mas também danos materiais e por inferência de pessoas que viajam nessas embarcações. Então, a partir do momento que as montanhas são jogadas no mar, os navios com pessoas sofrerão. Então, a ira de Deus queimará todas as seguranças do mundo. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia. E aqui, tanto o comércio como vidas estão sofrendo. São desastres ecológicos que se juntam a desastres econômicos em proporções gigantescas. Então a segunda trombeta é semelhante à primeira praga no Egito, quando as águas do Nilo transformaram-se em sangue e os peixes morreram. Êxodo capítulo 7, versículo 20 e 21. Mas, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, o juízo permanece delimitado. O juízo ainda não é total. Em Apocalipse 8, versículos 10 e 11, fala sobre a terceira trombeta. O juízo agora, né? O juízo agora é que a água doce é transformada em água amargosa. O contrário do que aconteceu em Mara, que era água amarga e transformou-se em água doce, potável. Aqui é o contrário. A água doce é transformada em água amarga. Então, o contrário do que aconteceu ali em Mara, lá em Êxodo 15, capítulo 15, versículo 25. Então, a bênção torna-se maldição. Deus faz a criação retroceder. Deus ataca a água potável. Estima-se que o maior problema do século XXI não será de energia, nem de petróleo, mas de água potável. Isso quer dizer que os recursos naturais que sustentam a vida podem entrar em colapso a qualquer momento. Pragas têm visitado o mundo, doenças têm provido os rios têm trazido muita doença, né? E muitas fontes têm se poluído por algo que o homem mesmo está fazendo, causando degradação nas fontes. E inundações têm ocorrido em todo o mundo. Nós estamos hoje aqui, 2024, maio de 2024, no Brasil. O estado do Brasil, Rio Grande do Sul, está todo embaixo d'água. Tivemos inundações na África, parte da China. Entendeu? Então, pragas têm visitado o mundo. Doenças têm provido de rios e fontes poluídas. Inundações têm ocorrido. Pessoas têm sido destruídas nesses castigos, que podemos dizer que é uma manifestação divina, né, da ira de Deus. Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo descanso verdadeiro, nem tampouco uma alegria permanente. Quero mandar um abraço para o meu irmão, lá no Rio de Janeiro, o cantor Gil Socini, né? Tive o prazer de pastorear ele e a sua família nos anos 2000, lá no Rio de Janeiro.
Deus abençoe, irmão Gilson, abençoe sua esposa, Marilúcia, as filhas gêmeas, os genros, netos e netas. Deus abençoe grandemente. E não somente a terra e o mar, mas também as fontes e os rios duramente serão castigados nessa época. Estarão contra as pessoas ali. Então, haverá sofrimento, sim. Às vezes nos esquecemos que as enchentes, as inundações, são atos de Deus, a manifestação de Deus. Os jornais anunciam sobre tempestades, inundações, epidemias originados por essas calamidades, mas não explicam que esse juízo pode ser a voz de Deus admoestando os ímpios. Então nós temos que ter muita atenção a esses desastres naturais, que podem ser as trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Então, uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios como resultado desta praga indicada. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é final. Apocalipse 8:11. E, consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros dois primeiros, porque nesses aqui, a morte de pessoas é explícita. E outro comentarista do livro do Apocalipse, que é o Arthur Blomfield, ele diz que os homens rejeitaram a água da vida, zombaram do sangue de Cristo, derramaram o sangue dos santos, e agora o seu suprimento de água se transformou em sangue e veneno. As pessoas zombam de mim e de você, porque nós servimos a um Deus vivo, confessamos o nome de Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós confessamos o nome de Jesus como Senhor e Salvador, deixamos de levar a vida como eles levam. E escarnecem de nós. Aqui no Apocalipse 8, versículo 12, fala sobre a quarta trombeta. Aí na quarta trombeta nós temos os astros, o sol, a lua e as estrelas. Desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. Deus está usando agora os astros celestes para admoestar aqueles que não servem e que perseguem os seus filhos, perseguem a igreja. Então, calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus. Meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areias, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu têm visitado a terra. Então essas tragédias são trombetas de Deus alertando os homens a se arrependerem. E o Michael Wilcock, ele diz que os selos mostraram a igreja sofredora clamando para que a justiça de Deus seja feita. Mas as trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. Então nós temos a terra, o mar, os rios e os astros. São trombetas de Deus que anunciam o seu juízo e convocam os homens ao arrependimento. O ser humano encontra adversidade em 4 lados, ou seja, por todos os lados. Então é terrível como a bênção vai abandonando uma região após outra e como o caos vai tomando conta. Então nessa visão aqui, no capítulo 8, João descreve como Deus usa as forças elementares da natureza para advertir os homens sobre a proximidade do fim. E no último versículo do capítulo 8, que é o versículo 13 aqui nós temos uma águia voando no céu, avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas. Então, eu vou ler o versículo 13 aqui, Apocalipse 8:13, que diz: enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, grunhindo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Então João vê e ouve
uma águia predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão aos homens como resultado das últimas 3 trombetas. Em outras palavras, ele está dizendo: se vocês pensam que as coisas já aconteceram, são terríveis, simplesmente esperem, pois as coisas piores ainda estão por vir. E tem um ditado no meio do povo que diz assim, né? Nunca está tão bom que não pode melhorar, também nunca está tão ruim que não pode piorar. Então, em grande voz, a águia dizia: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então, a tríplice repetição é uma ênfase superlativa. Ou seja, as últimas 3 trombetas são denominadas ais. E isso demonstra que serão pragas extremamente severas. Então, João está afirmando que o pior ainda está por vir. Então, a 5ª e a 6ª pragas destruirão os homens, enquanto a 7ª destruirá as obras dos homens. Então, essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Elas atingirão não os elementos da natureza, mas diretamente a humanidade. Então, assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Enquanto os selos tratam da perseguição do mundo, a igreja, a grande tribulação, as trombetas falam do juízo da ira de Deus sobre o mundo. São coisas diferentes. A tribulação é uma coisa e o juízo de Deus é outro. Então a igreja não sofrerá a ira de Deus, mas a tribulação que passará a humanidade é outra situação. Então o que Deus está fazendo aqui nessas 4 primeiras trombetas? O que Deus está fazendo? É um dano terrível que é afligido à terra e à vegetação, ao mar e seus navios, as águas que o homem bebe, a luz pela qual o homem vê, o meio ambiente, o comércio, os recursos naturais e a visão. Mas o dano, ele é parcial e não total. As trombetas soam para divertir e não para destruir totalmente. A maioria da raça humana sobrevive vendo a ira de Deus manifesta contra o pecado e tem uma chance para arrepender-se. Então aqui nós estamos vendo a ira misturado com a graça. Então o que é ira misturado com a graça? Deus está mostrando as calamidades para que o homem se arrependa. Os selos, quando nós vimos, mostraram a igreja sofredora clamando por justiça. As trombetas mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. A oferta é recusada e o mundo, de fato, não se arrependerá, de acordo com Apocalipse 9:20. E nunca poderemos afirmar que Deus não deu ao homem a oportunidade de arrepender-se, movendo para isso céus e terra. Deus move céus e terra para que o homem se encontre com o seu Senhor. Jesus, quando ele estava sendo crucificado, os seus algozes ali, quando a terra estremeceu, o céu escureceu, eles gritaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então, meus queridos, que Deus abençoe você. Acabamos hoje o capítulo 8 do livro do Apocalipse. É muita informação, mas vai ficar gravado aqui no nosso Facebook, também vai diretamente lá para o nosso canal, né, no YouTube, Conectados ao Sagrado. Que Deus abençoe. Querendo Deus, né, como diz o pastor Marcos, semana que vem, próxima sexta-feira, nós estaremos entrando no capítulo 9 do Apocalipse. É um capítulo muito especial, é o capítulo que trata das 3 últimas trombetas, tá bom? Então convido você a marcar um compromisso com Deus na próxima sexta-feira, às 20 horas, onde nós estaremos aqui trazendo a reflexão em cima do capítulo 9 do livro do Apocalipse. Amém? Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Tenhamos um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus.